Vamos orar na igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Podemos nos assentar, meus queridos. Glória a Deus, que dia glorioso, que culto maravilhoso. Já estivemos aqui pela manhã, ouvindo a palavra do Senhor, cantando. E agora também no período da noite estamos mais uma vez aqui para tributar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor que é devido somente a Ele. Ele é o único que é digno e merecedor de receber todo o louvor e toda a adoração. E nós somos apenas o canal que Deus usa para falar ao coração do seu povo nessa noite. Aleluia. É com muito temor e tremor que eu estou aqui, Só quem já esteve aqui nessa tribuna sabe como é que é, Subir aqui, olhar, toda essa pequena multidão e falar da palavra do Senhor. Mas é para isso que nós fomos chamados, para anunciar as maravilhas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Abra a sua Bíblia comigo. Livro de Apocalipse, livro das Revelações, capítulo número 2. Glórias ao nome santo de Jesus. Versículo 12 a seguir. Enquanto os irmãos procuram Apocalipse capítulo 2, versículo 12, eu quero aqui rapidamente testemunhar e agradecer à igreja. Na semana passada eu pedi oração em favor de uma prima minha, chamada Juliana. Ela passou por uma cirurgia e teve algumas complicações e ela acabou por ser entubada. E ficou num estado bem grave mesmo. E aqui eu pedi oração da igreja, nós oramos. E para a glória e honra do nome do Senhor, essa semana ela já foi desentubada. Continua no CTI, mas está consciente, conversando, se alimentando. E tem previsão de sair do CTI amanhã e ir para o quarto. Amém? Toda a glória e honra ao nome do Senhor Jesus. Pode aplaudir, irmãos, porque Deus ainda faz milagre. Deus ainda faz milagre. Nós temos ouvido aqui dos milagres que Deus tem operado no meio do seu povo. Hoje pela manhã, pastor Simval, acho que ele não está, Ele esteve pela manhã, contou um testemunho daquilo que Deus fez na área da sua saúde. Deus continua fazendo milagre. Deus ainda é o mesmo, Ele não mudou. Ele ainda opera no meio do seu povo. Vamos à palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 2, versículo número 12. Diz assim: terceira carta à igreja de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios: eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Quero convidá-los também a abrir comigo, carta de Paulo aos Efésios. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo número 4. Vamos ler a partir do verso de número 11. Aleluia, louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Eu confesso aos irmãos que durante a semana eu meditei na palavra e havia preparado um esboço. E hoje, na parte da tarde, quando eu sentei na frente do computador para digitar, Deus mudou tudo. Aquilo que eu tinha escrito. E Deus me deu uma outra mensagem, uma outra palavra, mas dentro do tema proposto ainda. Efésios capítulo 4, versículo número 11, a seguir, aqueles que acharam podem dizer amém. Diz-nos assim a palavra do Senhor: e Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito,
à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Quantos podem dizer amém? Aleluia, engrandecido seja o nome santo de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos numa conferência que tem como tema uma igreja com propósito. Na semana passada nós tivemos aqui 2 ministrações, no período da manhã pelo pastor Oséias e no período da noite pastor José Roberto, tomando por base a igreja de Éfeso, a primeira carta dirigida às 7 igrejas do Apocalipse, que nos falaram a respeito do propósito de ser solidária, do propósito da igreja ser solidária, e fixando no versículo que fala sobre voltar ao primeiro amor. E eu pensava, confesso para os irmãos que quando o pastor me convidou para ministrar, eu pensava que iríamos falar a respeito de Esmirna, porque Esmirna é a segunda, na sequência que vem a segunda carta, ali dirigida às 7 igrejas da Ásia, que o Senhor Jesus revelou a João na ilha de Patmos. Mas o pastor nos encaminhou um material que falava a respeito da igreja de Pérgamo, que é a terceira carta. E nós vamos ver que, na verdade, a igreja de Pérgamo, no texto que nós lemos, ela, nós vemos, assim como foi falado a respeito de Efésio, o texto começa, o Senhor Jesus começa dirigindo uma palavra de elogio, dizendo: eu sei as tuas obras, dizendo a respeito de coisas boas que havia naquela igreja. Mas num dado momento, a mensagem muda, e o Senhor fala: eu tenho contra ti. E se eu não me engano, o pastor Oséias falou no domingo de manhã aqui, que coisa terrível, irmãos, é ter Deus contra nós. Coisa terrível essa palavra, Deus dizer: eu estou contra você. Então nós temos que a igreja de Pérgamo, na verdade, quando nós falamos de uma igreja madura na palavra, que é o tema proposto para hoje, maturidade na palavra, nós vemos que a igreja de Pérgamo, na verdade, ela é a antítese dessa ideia, ou seja, a ideia contrária a uma igreja que tem maturidade na palavra. Porque ali, o Senhor Jesus na revelação, ele fala a João, e é interessante que ele começa dizendo: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Porque se nós lermos o capítulo 1 do livro de Apocalipse, o cenário que se apresentou ali, João estava preso, exilado na ilha de Patmos, e ali ele recebe a visitação do Senhor, e o Senhor diz para João: olha, aquilo que você está vendo, a revelação, escreve, e envia às 7 igrejas da Ásia. E João fala que ele estava ali, ele foi arrebatado numa visão, e ele ouviu uma voz por detrás dele. E quando ele virou-se para ver quem estava falando, ele disse que viu um semelhante ao Filho do Homem, que tinha na sua mão 7 estrelas e estava no meio de 7 castiçais. E fala que ele vestia uma roupa comprida, ele tinha um cinto de ouro na altura do seu peito, e diz que a sua cabeça e o seu cabelo eram como a lã, brancos como a neve. E ele vai dizer que da sua boca saía, ele diz que os pés dele eram como latão reluzente, e da sua boca saía como uma espada aguda de 2 fios. E é interessante que quando o Senhor Jesus diz para João: escreve a igreja de Pérgamo, e o Senhor vai dizer para ele: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. A espada na Bíblia, ela representa para nós, ela traz alguns significados. Um dos significados que a Bíblia dá à espada, a espada é símbolo de autoridade. Aquele que tem a espada, e os irmãos que são militares sabem, normalmente os oficiais, eles recebem, quando ele se forma na academia, ele recebe uma espada, não sei se é espada ou espadinha, os irmãos me corrijam, os irmãos que são militares. Essa espada é símbolo de autoridade. Quem detém a espada, detém autoridade.
A espada também na Bíblia, ela traz implícita a ideia de juízo de Deus. Quando alguém praticava um ato contrário àquilo que diz as Escrituras, a palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus trazia a espada como sentença, como juízo, como castigo, como repreensão de Deus. E a espada também na Bíblia, ela traz o sentido da palavra, ou seja, a própria Bíblia, a própria revelação. E é interessante que quando o Senhor Jesus se apresenta àquela igreja, diz: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Por que a espada aguda de 2 fios? O escritor aos Hebreus vai dizer que a palavra de Deus ela é como uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. A espada de 2 fios, ela penetra, porque ela corta em 2 direções. Então, quando nós falamos aqui dessa palavra que é simbolizada pela espada, ela corta em todas as direções. Ela corta para lá, mas ela corta para cá. Porque a gente que, quando prepara uma ministração, a palavra primeiro corta dentro da gente. O pregador primeiro ele é ministrado antes dele ministrar. Então a palavra de Deus ela corta para um lado e para o outro. A espada aguda de 2 fios ela corta para cima ou para baixo. E é isso que Deus está falando ali. O Senhor Jesus está dizendo para a igreja de Esmirna, quando ele diz: eu tenho a espada. Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. E ele começa ali, eu acho interessante que ele começa fazendo alguns elogios à igreja de Esmirna, não, melhor dizendo, perdão, uma igreja de Pérgamo. Eu fiquei com Esmirna na cabeça. A igreja de Pérgamo. E ele começa dizendo: eu sei as tuas obras. O pastor José Roberto, domingo passado, trouxe aqui uma brilhante ilustração, quando ele falou a respeito da tríade catequética em Éfeso. Ele disse que para ser membro da igreja de Éfeso, a pessoa tinha que ter 3 requisitos: obras, trabalho e paciência, ou a perseverança. E a igreja de Pérgamo, o Senhor Jesus começa dizendo: eu sei as tuas obras, conheço as tuas aflições, conheço a tua fidelidade. E eu me lembrei quando a gente era criança, que às vezes o pai chegava, a mãe chegava elogiando, e a gente já ficava desconfiado, porque sempre depois no elogio tem um mais, né? Mas, porém, todavia, contudo. E é assim que o Senhor diz àquela igreja: mas tenho contra ti. E aí o Senhor vai dizendo, ele diz algumas poucas coisas, mas eu tenho contra ti. E aí o Senhor vai começar ali a detalhar. Eu não quero entrar muito nessa seara a respeito da igreja de Pérgamo, porque a palavra que o Senhor me levou, como eu disse hoje, me levou a um outro caminho, uma outra visão. Mas nós estamos falando a respeito de propósito, de uma igreja com propósito. E nós sabemos que Deus ele não faz nada sem propósito. Tudo que Deus faz tem propósito. Deus não faz nada ao acaso, sem planejar. Tudo que Deus faz, ele tem propósito. E Deus não estabeleceria a sua igreja na terra sem um propósito, sem uma missão. Os irmãos da mídia estão ligados aí, glória a Deus. Eu pedi para o pastor Zé Roberto essa ilustração, mandei para ele e falei: pastor, eu quero continuar de onde o senhor parou. E ele, falando a respeito da igreja com propósito, ele trouxe essa ilustração. Essa ilustração é a missão tridimensional da igreja. A primeira missão da igreja é em relação a Deus. A igreja ela foi criada com o propósito de adoração, de adorar a Deus, de glorificar o seu nome. O pastor Zé Roberto nos falou também a respeito da missão em relação ao mundo. Qual é o propósito da igreja em relação ao mundo? Pregar o evangelho integral. O Senhor Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a missão da igreja em relação ao mundo. Mas a igreja também tem uma missão em relação a si mesma, que é a edificação. E nessa missão de edificação está incluído o ensino, o cuidado e a comunhão. Mas hoje nós vamos ater ao ensino da palavra de Deus. Esse é o foco. Obrigado, os irmãos, se quiserem tirar.
Esse é o foco hoje da ministração. E por isso nós temos o texto de Efésios. Propósitos da igreja. A igreja ela tem como parte da missão em relação a si mesma a obrigação de zelar pelo ensino sistemático e recorrente da palavra de Deus, ou seja, cuidar da doutrina. Nós temos a obrigação de zelar pela doutrina. Daqui a pouco a gente volta lá na igreja de Pérgamo, nos poucos minutos que nos restam aqui. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 e versículo 42, Lucas narra ali o início da igreja. E aqui, meus irmãos, eu quero fazer um parênteses. Tem muitas pessoas que estão com uma ideia errada de que nós estamos começando uma igreja, que a AD Família é uma nova igreja. A AD Família não é uma nova igreja. A AD Família nasceu com o propósito de ser igreja. Amém? De ser a igreja. Nós não estamos começando nada. Nós não estamos iniciando nada. Embora a gente cante aqui, eu quero viver algo novo. Mas nós não somos uma igreja nova, nós somos a mesma igreja. Eu já disse numa outra oportunidade aqui que nós estamos, na verdade, voltando. Como foi pregado aqui, igreja de Éfeso, quero voltar ao início. É como quando a gente vai a algum lugar que a gente não conhece, a gente coloca no GPS o endereço. E de repente, por um motivo ou outro, a gente sai da rota e o GPS fala assim para você, recalculando. Ou novo cálculo da rota. E daqui a pouco ele vai te jogar de novo no caminho para você poder chegar no lugar. E é exatamente isso que Deus está fazendo conosco, nós que estamos aqui. Deus está nos reposicionando em relação à palavra de Deus, em relação à Bíblia. Mas eu quero dizer que quando ali narra o nascimento da igreja, como nós falamos, nós não estamos começando uma igreja, porque a igreja ela foi inaugurada no Calvário. Quando Jesus expirou, derramou o seu sangue, ele bradou, está consumado. E a palavra do Senhor nos diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ali foi o começo da igreja, ali foi o nascimento da igreja. E a igreja ela foi apresentada ao mundo no dia de Pentecostes. Quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles que estavam reunidos, todos no mesmo lugar. E foram vistas por eles línguas repartidas como fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e eles começaram a falar em outras línguas. E ali a igreja se apresentou ao mundo. A igreja que foi inaugurada na cruz se apresentou ao mundo, porque o Senhor Jesus disse, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E depois vocês saiam e preguem a palavra em todo o mundo. Então naquele momento é o momento de apresentação da igreja. E Lucas vai narrar ali no livro de Atos que após Pedro toma a palavra, após a descida do Espírito Santo e após uma breve ministração, 3.000 almas se convertem de uma vez só. E ali começa a caminhada da igreja primitiva. E Lucas vai nos dar algumas características dessa igreja, que servem para nós como modelo, como matriz de referência para os dias atuais. No capítulo 2 de Atos, no versículo 42, a palavra de Deus vai nos dizer assim, que eles perseveravam, aqueles novos convertidos, aquela igreja que acabara de nascer, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Essa era a característica da igreja primitiva, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Os irmãos observem que tudo aquilo que a Bíblia coloca primeiro, como nós falamos, Deus não faz nada sem propósito ou ao acaso. Nada do que está escrito na Bíblia foi escrito por acaso. E tudo aquilo que a Bíblia enfatiza e coloca em primeiro lugar é aquilo que tem importância. Aliás, tudo tem importância, mas é aquilo que tem prioridade. Então quando Lucas escreve, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E depois ele vai escrever, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Lucas não está dizendo que a comunhão, o partir do pão e as orações não sejam importantes. São muito importantes para a igreja. Mas quando ele enfatiza em primeiro lugar que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Porque a doutrina dos apóstolos era a base, era o início. Ou seja, a palavra
O que era a doutrina dos apóstolos? Na verdade não era a doutrina dos apóstolos, mas era a doutrina de Cristo. Quando nós lemos o texto da ceia aqui, Paulo escreve: mas eu recebi do Senhor aquilo que eu também vos ensinei. Paulo recebeu a palavra de Cristo. Então a doutrina dos apóstolos, na verdade, é a palavra de Cristo. E é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos compartilhando com a igreja aquilo que nós recebemos da parte do Senhor. Quem esteve aqui no seminário de vida abundante vai se recordar no dia que o pastor Jonathan Soares pregou, dizendo a respeito de receber e compartilhar. Esse é o papel da igreja, receber e compartilhar. E é isso que nós temos feito aqui. É isso que os homens e mulheres de Deus que o pastor Oséias mencionou aqui, que sobem a esse altar, têm feito: receber e compartilhar. Então a doutrina dos apóstolos, na verdade, é a doutrina de Cristo, porque ela está fundamentada na palavra de Deus. A palavra, ela é a base, ela é o alicerce do edifício espiritual que é a igreja. Em toda construção, primeiro se lança o fundamento. E a gente não precisa ser expert em construção civil, não precisa ser engenheiro, arquiteto, pedreiro para saber disso. Que uma construção, se não tiver o alicerce, ela não se sustenta. Todo mundo que tem noção do que é construir um edifício, um prédio, uma casa, sabe que em primeiro lugar vem o fundamento. É preciso primeiro cavar, fazer o fundamento, lançar o alicerce, para depois se construir. E qual é o fundamento da igreja? É a palavra. A palavra é o alicerce, é o fundamento. E quem é o alicerce? Quem é esse fundamento? João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o verbo. Ele estava no princípio, no início de tudo. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus certa vez respondendo para Pedro, quando ele questionou os discípulos: que dizem os homens que eu sou? E os discípulos disseram: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que é Moisés ou que é João Batista. E Jesus perguntou para eles: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, tomado pelo Espírito Santo, ele diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus, ele responde para Pedro: também eu te digo a ti, Simão Barjonas, eu digo que tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Quem é a pedra? Não era Pedro, mas foi a declaração que Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então o fundamento, o alicerce da igreja é a palavra. Quem é a palavra? É o verbo encarnado, é Jesus. Ele é o fundamento da igreja. Oh, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E a promessa dele diz que uma igreja edificada sobre a palavra, o inferno não tem poder sobre ela. O inferno não pode prevalecer contra uma igreja que está edificada, está fundamentada na palavra. Jesus é a pedra principal de esquina que foi rejeitada, nos diz o texto bíblico, pelos edificadores. Mas por outro lado, os meus queridos, para se construir, não basta somente ter o alicerce. Depois do fundamento do alicerce é preciso levantar uma parede de tijolos, ou seja qual for o material escolhido. Hoje temos tanto, a tecnologia nos dá tantos materiais para edificar, mas tem que se fazer a fundação primeiro. E depois precisa continuar a construção. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo número 6, Paulo, usando uma ilustração, querendo acabar com algumas dissensões que havia na igreja de Corinto, porque na igreja de Corinto havia algumas divisões, porque uns diziam: eu sou de Paulo, eu sigo a doutrina de Paulo. Outro diz: não, eu sigo a doutrina de Pedro. E outro dizia: não, mas eu sigo a doutrina de Apolo. E Paulo começa a questionar aos cristãos da igreja em Corinto, dizendo: quem é Pedro? E quem é Paulo? Porventura foi Pedro ou Paulo crucificado por vós? E Paulo vai dizer, no versículo 6 do capítulo 3, dizendo: Paulo plantou, lançou o fundamento. Apolo regou, começou a edificar,
Mas quem deu o crescimento foi quem? Foi Deus. O crescimento vem dele. Então Paulo vai dizer que quem planta ou quem rega não é o mais importante. O importante é aquele que dá o crescimento. E ele vai continuar dizendo, mas aquele que trabalha, ele recebe galardão conforme o seu trabalho. E no versículo número 9, finalmente ele diz, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. A palavra cooperador quer dizer trabalhar junto, nós estamos trabalhando junto com o Senhor. Sabemos que quem dá o crescimento é Ele, mas nós temos a nossa contribuição. E Ele diz, cada um receberá conforme o seu trabalho. Mas Paulo vai frisar mais uma vez no versículo 11, desse capítulo 3, dizendo que ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto, ou seja, Jesus Cristo. Então o que nós estamos fazendo? Nós estamos edificando. Como eu falei, nós não estamos começando nada novo, não estamos inaugurando uma igreja. O fundamento da igreja é Cristo, é Ele que lançou o fundamento, Ele é o alicerce. Mas nós estamos cooperando, somos cooperadores do trabalho, da obra do Senhor. E estamos edificando uma igreja. Então, dentro dessa visão, a respeito do propósito, em relação a si mesma, que é a edificação, vem o texto que nós lemos em Efésios, a respeito dos dons ministeriais que Paulo cita ali, falando a respeito do ministério apostólico, dos profetas, dos evangelistas, dos pastores e mestres. E nós vamos ver que, nesse contexto, os dons ministeriais, ou os ministros de Deus, eles têm um papel fundamental. E eu quero ler novamente com os irmãos uma outra versão, para a gente poder captar bem aquilo que Paulo quis dizer. Efésios capítulo 4, versículo 11, eu não sei se os irmãos têm aí a nova tradução na linguagem de hoje. Se tiver, por favor, coloque aqui no telão. Efésios 4, 11, nova tradução na linguagem de hoje. Enquanto os irmãos procuram, eu vou começar lendo aqui. Diz assim, o mesmo texto que nós lemos: foi Ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé, porque o texto está falando a respeito da unidade do corpo de Cristo, que é a igreja. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Meus irmãos, o texto está falando aqui, desse modo nós seremos um na nossa fé e no conhecimento do Filho de Deus. Pastor Oséias falou aqui a respeito de um trabalho que está sendo desenvolvido sob o comando do pastor José Roberto, que é o nosso livro de discipulado, que já está sendo empregado, pastor Paulo, na nossa escola aqui no IBADEF. Mas o pastor Oséias disse aqui no domingo passado que a intenção é distribuir esse livro, colocar esse livro na mão de cada crente da AD Família. E esse livro se encaixa exatamente naquilo que nós estamos lendo aqui. Qual é o propósito de edificação aqui? É nivelar. O texto que nós lemos fala desse nivelamento, de modo que todos nós chegaremos a ser unidade na nossa fé, no nosso conhecimento do Filho de Deus, e assim seremos pessoas maduras. O tema é uma igreja com propósito de maturidade na palavra. Seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Nota, irmãos, que a meta ela é elevada. O propósito da igreja é se parecer com Cristo. Paulo, escrevendo uma das suas cartas, ele diz: sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Então o propósito da igreja não é imitar, embora os líderes, os pastores sirvam como exemplo. Mas o texto que nós estamos lendo diz que o Senhor Jesus, Ele deu esses dons para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja,
para que todos nós chegamos à estatura de Cristo. Então o propósito de uma igreja madura na palavra é chegar à estatura espiritual de Cristo. Por quê, meus amados irmãos? Qual que é o resultado de uma igreja madura na palavra? Versículo de número 14. Então não seremos mais como crianças, arrastadas pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. Então o propósito é não sermos enganados, não sermos levados por todo o vento de doutrina. E aqui entra a igreja de Pérgamo como modelo, como exemplo, como nós falamos aqui, daquilo que a igreja não deve ser. A carta à igreja de Pérgamo, para nós é uma referência daquilo que a igreja não deve ser. Ou seja, nós não devemos cometer os mesmos erros daquela igreja. E o texto que nós lemos lá em Apocalipse, o Senhor Jesus começa dizendo: eu sei as tuas obras. Eu sei as tuas obras. Pastor Zé Roberto disse aqui domingo passado que quando falamos a respeito de obras, nós estamos falando de como a igreja, ela é demonstrada ao mundo. As nossas obras dizem ao mundo que nós somos igreja. Quando o Senhor Jesus ele diz lá no Sermão do Monte: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E ele vai dizer que se o sal ele for insípido, ou seja, se ele não tiver sabor, ele para nada mais serve. Porque o sal ele foi criado para ser tempero. Então a igreja é tempero do mundo. A igreja tem que fazer a diferença no mundo. Mas se ela não tiver sabor, se ela for insossa, ela não serve para nada a não ser para ser pisada. E ele continua dizendo: mas vós sois a luz do mundo. E qual que é o papel da luz? É iluminar. É apontar o caminho para aqueles que estão caminhando em trevas. Amém? Como diz o pastor Barbosa, amém ou não amém? Amém, irmãos? O papel da igreja é ser luz no mundo que está caminhando em trevas. E o Senhor Jesus vai dizer que ninguém acende uma luz, uma lâmpada, uma vela, um candeeiro, qualquer objeto que produza luz, e esconde ele debaixo da cama ou da mesa, mas coloca ele no lugar mais alto, para que todos os que estão na casa tenham luz. E o Senhor Jesus vai dizer: assim resplandeça diante dos homens a vossa luz. São as nossas obras. As nossas obras resplandecem diante do mundo como luz para aqueles que estão caminhando em trevas. Numa outra passagem, Paulo vai dizer que nós somos como astros no mundo. O que são os astros? Os astros eles não possuem luz própria. Eles apenas refletem a luz que vem do sol. As estrelas, elas não têm luz própria. A lua não tem luz própria. Elas apenas refletem a luz que elas recebem do sol. Receber e compartilhar. Esse é o papel da igreja. É refletir a luz que você recebe do sol da justiça, que é aquele que brilha. Então ninguém pode brilhar mais do que ele. Ninguém pode brilhar mais do que Jesus. Nós aqui estamos apenas refletindo a luz que nós recebemos dele. Aleluia, você pode adorar o nome do Senhor nessa noite. É por isso que nós precisamos ser uma igreja madura na palavra. O Senhor Jesus diz para a igreja de Pérgamo: eu sei as tuas obras, onde está o trono de Satanás. E aqui está fazendo uma referência, a professora Mônica está aqui, dá um sinalzinho, ela falou que estaria à noite, ela está aqui, parabéns Mônica. Ela falou aqui, ela fez uma referência ao culto que havia, porque em Pérgamo foi o primeiro lugar onde foi colocado um templo de adoração a César, o imperador romano. Ele se autoproclamou Deus, ele se auto-intitulou Deus. E ali foi edificado um templo, na cidade de Pérgamo. Foi o primeiro lugar onde houve um templo de adoração a César. Então esse texto, dizem os estudiosos, que faz menção, quando fala a respeito do trono de Satanás, é uma menção ao templo de César. Mas haviam ali alguns outros templos de adoração a deuses pagãos. E ele vai continuar dizendo: reteis o meu nome e não negaste a minha fé.
Por enquanto só coisa boa. Eu sei as tuas obras, que apesar de onde você estar habitando onde está o trono de Satanás, mesmo assim você retém o meu nome e não nega a minha fé. E ele cita aqui a respeito de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós onde Satanás habita. Por quê, irmãos? Porque naquele lugar começou a haver ali uma certa mistura, um certo sincretismo religioso. E Antipas, dizem os historiadores, que ele resistiu o propósito de adorar ao César, ao imperador romano. E por isso ele foi morto. Mas o texto vai continuar. Lembra que nós falamos, primeiro vem o elogio, mas depois tem aquele mais, né? Mais umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tem também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Rapidamente aqui para entender o que é a doutrina de Balaão. Se nós pegarmos lá em Números capítulo 22 a seguir, nós vamos ver que quando o povo de Israel estava caminhando em direção à terra prometida, eles passaram pelo território dos moabitas. E Balaque, que era rei de Moabe, ou dos moabitas, ele contratou Balaão, que era um profeta. Era alguém que tinha um dom, que recebia a palavra, a revelação de Deus. Mas ele usava esse dom que ele tinha como forma de obter lucro. Então Balaão é contratado por Balaque para amaldiçoar. Ou seja, ele era um profeta, mas na verdade ele era um agoureiro. Era alguém que usava o dom que ele tinha para amaldiçoar. E Balaque contrata e manda chamar a Balaão para ele amaldiçoar o povo de Israel quando Israel passasse pelo seu território. Porque Balaque havia ouvido das conquistas de Israel e do poder que Israel tinha. E por 3 vezes, Balaque prepara todo o cenário, prepara altares para que Balaão profetizasse maldição contra Israel. Mas o Senhor falou com Balaão que ele diria apenas aquilo que o Senhor desse para que ele falasse. E quando Balaão ele tenta, num primeiro momento ele tenta fugir, aí tem aquele episódio da mula, né? Os irmãos se lembram que a mula falou, porque diz que o anjo do Senhor se colocou com a espada no caminho e não permitiu que Balaão fugisse. Então ele vai, mas no momento que ele abre a boca, ao invés de ele profetizar maldição, ele abençoa o povo de Deus, porque ele diz a Balaque: eu não posso amaldiçoar aquilo que o Senhor abençoou. Deus havia abençoado o povo de Israel, então não tinha como ele amaldiçoar o povo. Então quando ele por 3 vezes ele tenta, ele abre a boca, mas da boca dele só sai palavra de bênção. Mas a narrativa bíblica vai continuar. Então Balaão ele adota uma outra estratégia, juntamente com Balaque. Ao invés de amaldiçoar o povo, a professora Mônica falou hoje pela manhã com muita propriedade. Eles usam uma outra estratégia, e a professora Mônica disse hoje de manhã que a mesma estratégia que o inimigo ele usou no passado, ele continua a fazer, ele continua a empregar nos dias de hoje. Ele contrata mulheres bonitas, das filhas dos moabitas, para que seduzissem os filhos de Israel, e cometessem prostituição e adorassem outros deuses. É por isso que aqui no texto nós vemos aqui a menção a sacrifício da idolatria, dizendo que Balaque lançava tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. E é essa estratégia que o inimigo continua a usar com a igreja. Sabe aquela máxima que nós ouvimos: se você não pode contra ele, então junte-se a ele. E foi exatamente isso que Balaque e Balaão fizeram. Eles não podiam contra o povo de Israel, por quê? Porque o Senhor falou: vocês não podem amaldiçoar aquilo que eu já abençoei. Então nós vamos usar de uma outra estratégia. Vamos chamá-los para festejar conosco, para comer, para beber, para dançar, para curtir a vida. E é a mesma estratégia que o inimigo está usando nos dias atuais, com muitos cristãos.
E é por isso que a igreja de Pérgamo, ela nos traz um alerta. O Senhor diz: arrepende-te, no versículo 16. Pois quando não em breve, ou seja, se não em breve, virei a ti contra eles, e batalharei com a espada da minha boca. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor é a única arma que nós temos para que nós não venhamos ser seduzidos pelos encantos desse mundo, e para que nós não venhamos incorrer nos mesmos erros da igreja de Pérgamo. A palavra do Senhor. Por isso nós precisamos ser uma igreja madura. O texto de Efésios que nós lemos diz que o Senhor já disponibilizou. Ele deu apóstolos, Ele deu pastores, profetas, mestres, para que possam ensinar o povo de Deus. E aqui na De Família nós temos aqui mestres. Nós temos aqui uma escola de teologia para que nós possamos nos aprofundar no estudo da palavra de Deus. A palavra tem sido pregada aqui em todos os cultos. Palavra com substância, com propriedade. Palavra que alimenta, palavra que edifica. E esse é o propósito, para que todos sejam nivelados até que nós chegamos à estatura de Cristo, a varão perfeito, para que não sejamos mais levados por todo o vento de doutrina. A palavra é a base, a palavra é o alicerce. E o alicerce é aquilo que não deixa que a casa seja derrubada. É por isso que o Senhor Jesus, numa das suas parábolas, ele fala a respeito do homem que edificou a sua casa sobre a rocha, e veio a tempestade, e bateu contra ela, mas ela não se moveu. Mas aquela casa que estava edificada sobre a areia, veio a tempestade, veio a chuva e levou tudo. Que tipo de casa espiritual é você? Ou sobre que tipo de fundamento você está edificando a sua casa espiritual? Nessa noite você tem a oportunidade de edificar a sua casa espiritual sobre o único fundamento, que é Cristo. E o Senhor Jesus já disponibilizou aqui as ferramentas para que você seja edificado na palavra do Senhor. Pastor Osés, hoje ele disse uma frase que eu guardei. Ele disse que a oportunidade, ela não tem cabelo comprido, né, pastor? Um adágio popular: a oportunidade, ela não tem cabelo comprido. Ou seja, depois que ela passa, você não tem onde se agarrar. E certo dia eu estava em casa, no momento de oração, juntamente com a minha esposa, e o Senhor falou conosco lá no nosso quarto, disse bem claramente: aproveite as oportunidades. Aproveite as oportunidades, porque as oportunidades, elas não voltam. E hoje é o tempo que você tem para aproveitar, para ser edificado na palavra do Senhor, para que você não seja mais enganado, para que você não seja mais levado por todo o vento de doutrina. Aleluia. Eu quero que você se coloque de pé e o grupo de louvor esteja preparado. Aleluia. Essa palavra, meus amados irmãos, ela é muito rica. Há muitas coisas, como o pastor falou, se a gente fosse falar de tudo aqui, nós ficaríamos aqui 3 dias, 4 dias falando a respeito de edificação na palavra de Deus, para não sermos levados como meninos inconstantes por todo vento de doutrina. Mas para terminar essa palavra, eu quero dizer para vocês que a Assembleia de Deus Ministério da Família, ela nasceu com este propósito de capacitar para ser igreja. Porque ser da igreja, pertencer a uma igreja, uma denominação, não é a mesma coisa do que ser igreja. Ser igreja vai além, é muito mais profundo. Ser igreja fala de cumprir o propósito, a missão. Para com Deus, a adoração. Para com o mundo, a pregação do Evangelho. E para com a própria igreja, que é a edificação como corpo de Cristo. E para que nós sejamos edificados como corpo de Cristo, nós não podemos colocar outro fundamento que não seja a palavra do Senhor. E o pastor Osés, numa das reuniões que nós tivemos com a diretoria, ele falou uma frase. Não sei nem se eu posso dizer, mas se eu qualquer coisa depois ele puxa a minha orelha. Ele disse que o lema da Assembleia de Deus Ministério da Família é: uma igreja bíblica e acolhedora para você e sua família.
A Igreja Assembleia de Deus Ministério da Família nasceu com esse propósito de ser uma igreja bíblica. Uma igreja fundamentada na palavra de Deus, em primeiro lugar. E em segundo lugar, para acolher todos aqueles que aqui vierem, todos aqueles que adentrarem por essas portas. Como o pastor Zé Roberto um dia pregou aqui a respeito de Davi, quando ele, fugindo de Saul, ele entrou no templo. E ele ali se alimentou do pão da proposição que estava ali reservado aos sacerdotes. Mas depois que ele se alimentou, ele pegou a espada que estava escondida ali no templo. E ele saiu para reinar sobre Israel. Esse é o propósito da igreja do Senhor para esse tempo. Esse é o propósito, eu creio, que o propósito de Deus para a sua igreja aqui neste lugar. É que aqui você receba alimento sólido, que é a palavra de Deus. E você seja edificado como a igreja. Para que você saia por essas portas anunciando a salvação do Senhor. Anunciando que o nosso Deus ainda é o mesmo, que Ele não muda. Que nele não há mudança e não há sombra de variação. Oh, aleluia, tem gente dizendo que a palavra de Deus tem que ser atualizada. Eu já ouvi líderes, pastores, e dizem que até o Papa disse que a Bíblia está desatualizada. Que ela precisa ser atualizada, mas a palavra do Senhor ela não muda. Porque o nosso Deus ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Nele não há mudança e não há sombra de variação. Essa é a palavra que nós pregamos. Essa é a mensagem do Evangelho que nós pregamos. De um Deus que não muda. De um Deus que não se adapta às circunstâncias para satisfazer os interesses de A ou B. Mas Ele permanece o mesmo. O mesmo Deus, aleluia, que está no céu. A Bíblia diz que o trono dele está nos céus, aleluia. Mas os olhos dele estão sobre nós, que estamos aqui na terra. Grupo de louvor ministrando, aleluia. Enquanto o grupo de louvor juntamente com a nossa orquestra louva, adore ao Senhor com esse hino que diz: a tua palavra, Senhor, escondi no meu coração, para eu não pecar contra ti.